Tá, joia. Pessoal, vamos então retomar nossos estudos. Nossa reflexão da noite é uma frase de Allan Kardec, em que fala o seguinte, que ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. E não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Então, pessoal, essa reflexão da noite é aquilo que a gente vem dizendo há várias semanas, da necessidade da transformação, da mudança interior que todo espírita precisa ter. E essa mudança é feita por cada um de nós. Ninguém vai mudar a sua vida, ninguém vai modificar as coisas que acontecem na sua vida, a não ser você mesmo. Nenhum irmão espiritual vai vir fazer um milagre e modificar a sua vida sem a sua modificação interna. Né? Tudo no reino de Deus é oriundo de trabalho, de merecimento, de causa e de efeito. Então é isso que Kardec quer dizer, né? Que o Espiritismo não está aí para levantar templos de pedra, mas para construir o templo interior de cada um. Né? Que o Espiritismo está aí para modificar as pessoas, para que a gente, através da fé raciocinada, possamos nos melhorar. E a partir do momento que nós nos melhoramos, consequentemente nós acabamos por melhorar as pessoas também que estão próximas da gente. Né? O Haroldo Dutra Dias é um grande palestrante espírita, gosto muito dele. Ele faz sempre uma brincadeira nas palestras deles. Né? Ele faz uma comparação com o avião. No avião, fala lá que se acontecer alguma coisa de errado, máscaras vão cair. Mas antes de você colocar na sua criança, você põe a máscara em si mesmo. Ou seja, primeiro você se prepare, você esteja em condições de ajudar os outros para somente depois ajudar os outros. É isso que o Espiritismo nos propõe, que nós nos melhoremos e, consequentemente, a gente vá melhorando a sociedade que a gente vive. Tá ok? Beleza? Então, que ótimo. Então, pessoal, acabamos lá o capítulo 9, estamos lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 10º e estamos falando das ocupações e missões dos espíritos. Então, esse capítulo a gente está aqui aprendendo o que é que que nós, que somos espíritos, fazemos lá na erraticidade. Né? O que é que acontece lá? Quais são as tarefas? Quais são as funções? A gente fica na nuvenzinha, já vimos que não. Né? A ociosidade eterna seria uma penúria eterna, já vimos isso também. E vimos que os espíritos, nós espíritos, quando estamos na condição da erraticidade, a erraticidade, para quem não lembra, é a condição em que não estamos encarnados. Nos encontramos na erraticidade. Não tem nada a ver com erro. Essa palavra erraticidade quer dizer que não temos um lugar fixo. Qual é a morada do espírito, pessoal? O universo. O universo. Mas, Paulo, então quer dizer que quando eu desencarnar eu posso ir para qualquer galáxia? Dependendo da sua capacidade evolutiva. De quanto você aprendeu, de quanto evoluiu, sim. A nossa pátria espiritual é a erraticidade, ok? Então é desse momento que a gente está falando, tá bom? Então vamos lá. Aí o Kardec, que já fez uma série de perguntas, né, como a gente já viu na outra segunda-feira, faz uma série de 2 perguntas relativas às artes, né? 1850 e pouco, em Paris, ainda era uma sociedade muito ligada à música, à pintura.
Então, a curiosidade inata do Allan Kardec, né, nesse sentido de saber como é que eram com relação às artes. E ele pergunta: os espíritos prestam atenção em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Resposta: atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. O que o Espírito de Verdade quis dizer com isso? É meio difícil da gente entender, né, que quando somos espíritos, pensamos diferentes de quando estamos encarnados. Para a gente o trabalho é um prazer, não há o descanso, 24 horas no ar, nos locomovemos, tudo que fazemos, tudo que criamos através do pensamento e não da mão, não da matéria. Esse é o universo. Então, o Espírito de Verdade diz ao Kardec: olha, relativo a achar bacana as artes, o Espírito se ocupa daquilo que pode causar elevação, ou seja, daquilo que é útil, daquilo que pode trazer qualquer progresso a ele ou aos que o rodeiam, né? Aí ele insiste, né? Um espírito que tenha cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto dessa sua predileção durante a vida? Ou seja, depois que a gente morrer, a gente vai continuar fazendo o que a gente gosta lá no plano espiritual? Mas veja, as condições e a pergunta de Kardec diz respeito a algumas coisas muito terrenas, muito da matéria, não é verdade? Mas aí então o Espírito de Verdade nos diz o seguinte: eu acho bastante interessante, apesar de ser muito específica de arte, mas a resposta de uma maneira genérica é muito interessante. Tudo se confunde num objetivo geral, né? Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Então é aquilo que a gente falou. Se for algo de útil, se for algo de bom, algo que vai servir a elevar espíritos, ok. O espírito vai se atentar e vai dar continuidade naquilo. Olha que interessante essa oraçãozinha perdida na resposta que vem reiterar tudo que a gente já estudou até agora. Ademais, vocês esquecem que um espírito que cultivou certa arte, na existência em que você o conheceu, pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe se cumpre saber tudo para ser perfeito. Aqui o Espírito de Verdade reitera a reencarnação como uma fé espírita, como uma realidade espiritual, antes de mais nada. Então, a gente fica focando muito, mas se o cara foi pintor, tá, ele pode ter sido pintor nessa encarnação que você o conheceu. Ele retorna ao plano espiritual. Ele vai, à medida que ele vai passando a perturbação, à medida que ele vai se assenhorando de si como espírito, ele começa a lembrar de outras encarnações. E ele pode ter sido um músico mediano nessa encarnação, mas ele pode ter sido uma grande bailarina em encarnações atrás. É isso que o Kardec está falando. É isso que o Espírito de Verdade está falando. Aqui eu queria recolocar aquela pulga atrás da orelha de vocês, né? Aquela grande pulga atrás da orelha de vocês. Todos nós aqui vamos desencarnar? Vamos. É a única fatalidade dessa encarnação, a única coisa fatal que não tem saída é que todo mundo aqui nessa sala, mais cedo ou mais tarde, um dia vai desencarnar. Ok? Acreditamos na vida após a morte? Acreditamos. Acreditamos em várias vidas?
em várias experiências, acreditamos. Quem aqui, quando desencarnar, gostaria de ser recebido pela sua mãe, já desencarnada, no plano espiritual? Quem? A maioria de nós. Aí vem a pergunta que põe a pulga atrás da orelha. Por qual mãe? Por todas. Por todas. Né? Mas veja, nós precisamos, como espíritas, abrir o nosso pensamento e entender que, além da nossa mãezinha, muito querida dessa encarnação, vários outros irmãos espirituais, mães, pais, amigos, irmãos, irmãs de várias encarnações também nos aguardam de braços abertos. É isso que precisamos nos mudar, para que nós possamos, inclusive, entender e, entendendo, nos adaptarmos melhor às desencarnações dos entes queridos. Tá? Então tá aqui, ó, tudo isso nessa oraçãozinha. Veja como o Espírito de Verdade vem, sempre traz os pontos básicos lá de trás à tona a todo momento. Mas tem mais. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, nós estamos falando do espírito, se quando o espírito desencarna, se ele continua gostando de tocar violão. Se aquilo for útil, se aquilo for proveitoso para a evolução espiritual, ok. De acordo com o seu grau de adiantamento, pode ser que nada seja para ele uma especialidade. Então esse espírito pode ser um espírito tão evoluído que o tocar violão para ele, que foi uma coisa maravilhosa, dentre todo o conhecimento que ele tem, não é mais uma especialidade, né? Foi o que eu quis significar dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Qual é o nosso objetivo geral, pessoal? Evolução. A busca da felicidade. Crescermos, progredirmos, sermos felizes para facilitar na nossa linguagem da matéria. Essa é a nossa busca. Isso é o que nos importa. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime não passa de uma infantilidade comparado ao que há em mundos mais adiantados. Lembra, na segunda-feira passada, nós falamos sobre isso, foi uma pergunta aqui. Falou, quer dizer que aqui a cópia de lá é o plano material, é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Portanto, as nossas artes aqui são muito mais imperfeitas do que as artes lá. Ok? A nossa engenharia aqui, a nossa engenharia elétrica aqui, né, Daniel? É imperfeita comparada a de lá, né? A Eletropaulo de lá não iria deixar a casa, o nosso lar sem luz, sem uma fase ligada lá, né? Tá bom? Então é assim. Como é que você pretende que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que a gente desconhece, admirem o que, aos seus olhos, desses espíritos, corresponde a trabalhos de colegiais? O Espírito de Verdade foi um pouquinho duro com nós aqui, né? Pegou um pouquinho pesado, mas precisa, né? Por isso, disse eu, atentam no que demonstre progresso. Legal? Então, dentro dessas duas perguntinhas sobre artes, olha quanta coisa a gente foi buscar de volta lá da doutrina, da base da doutrina, de como é que funciona o plano espiritual e assim por diante, né? Fala, Felipe! Oi! Eu consigo acessar certas habilidades aprendidas em vidas passadas para melhorar essa daqui? Se lhe for útil, sim. E se você, para acessar isso, você precisa ser capacitado. E quem capacita é espiritualidade superior.
Né? Então, de certo modo, isso não pode também entrar em conflito com a encarnação daqui também. Também não, exatamente. Né? Dificilmente, né, uma habilidade que você tenha que seja útil para você aprender alguma coisa nessa encarnação. Vamos tentar dar um exemplo aqui. Sei lá, eu na vida passada eu sempre fui um cara muito antissocial. Antissocial, não falava com ninguém, era mal-humorado, etc. Mas numa encarnação lá atrás eu fui um ator comediante. Então eu posso nessa encarnação, para me ajudar a ser mais social, trazer uma recordação dessa minha época? Perfeitamente. Entendeu? Mas como você disse, desde que não brigue com a sua necessidade atual, né? Beleza? Fala, Cláudia. Quando a gente desencarna, a gente acredita nas reencarnações, a gente pode escolher a que a gente quer ficar, ou isso é escolhido, ou como é que isso acontece? Ficar em que, como assim ficar? O espírito que a gente vai... Ah, sim, a escolha é sua. O que a Cláudia está perguntando é o seguinte: o Paulo viveu N encarnações, sei lá quantas. Quando eu desencarno, volto à erraticidade, passei a fase de perturbação, me reencontrei como espírito. Qual a forma que eu posso me dar? Qual vai ser a identidade, vamos dizer assim, que eu vou me dar? A que eu escolher. Normalmente os espíritos acabam escolhendo as vidas ou as personalidades, vamos dizer assim, que mais foram úteis para eles, em que mais aprenderam. Né? É por isso que ainda temos tantos irmãos espirituais que ainda se apresentam na qualidade de pretos velhos. Porque sofreram, mas aprenderam. Todos eles são unânimes em falar que aprenderam muito. Tá? Por que o médico alemão continua médico alemão depois de desencarnado? Você vai em qualquer casa espírita aí, quem é que atende lá o Zé Rigó? Era o Dr. Fritz. Né? O Edson Queiroz, né, que é o doutor, é o outro Fritz. Aqui nós temos o Schutzer, temos Maxwell. Eles mantêm essas personalidades, vamos dizer assim, essas roupagens, para se lembrar ou dos acertos ou dos erros que praticaram. Então eles nunca vão mais reencarnar? Esses espíritos assim, mais evoluídos, eles nunca mais vão reencarnar? Os espíritos puros não precisam mais reencarnar. Quando o fazem, raramente o fazem por missão. Mas esses que estão nesses papéis ainda... Não são espíritos perfeitos, somos espíritos imperfeitos. Aí incluímos todos nós, que ainda vivemos muitas encarnações, continuamos vivendo. É uma coisa... Agora você tocou num ponto bacana. Nós temos uma concepção um pouquinho errada na nossa cabeça, que todo irmão espiritual é de luz. A gente usa até essa expressão de luz. De luz todo espírito é, todos eles têm, ou mais ou menos. Né? O que nós temos é a graduação de espíritos. Espíritos imperfeitos, espíritos bons, bons espíritos, espíritos puros. Ok? Ok. Os espíritos que trabalham nas nossas casas, assim como nós, não estão ainda na perfeição. Então, a maioria desses irmãos espirituais que fazem atendimento médico espiritual, e aqui eu faço um parênteses, pessoal, não conserta a perna quebrada. Não coloca piercing. Esses irmãos espirituais médicos que estão expiando erros do passado, erros graves do passado, fazem o bem no campo energético, no campo espiritual. Então eles agem aonde? No perispírito, no nosso espírito, nas nossas partes energéticas. São seres extremamente bondosos? Às vezes não. É muito comum a gente ver nesses irmãos espirituais médicos
que são oriundos da Primeira e Segunda Guerra, uma certa rigidez no trato. Não é? A ponto de eu ter conhecimento de dirigentes de casas espíritas que já tiveram que chegar nesse irmão espiritual. Irmão, não é assim. Não é assim que a coisa funciona aqui. Vamos com calma. Porque eles, como a gente, estão no desespero para resgatar débitos, querem fazer o bem, estão ansiosos e não são espíritos perfeitos. Então, erram. Ok? Só que encarna um doutor Fritz, por exemplo, né? Não. Tem tantas pessoas que manifestam. Então, aí é um outro problema nosso como espíritas. A Cláudia falou assim, então só desencarna um doutor Fritz por vez? Não. Gente, espírito não tem nome. Espíritos se reconhecem pela vibração, pela sua cadência vibratória. Se reconhece com muito mais precisão do que nós aqui encarnados. Os nomes são para facilitar a nossa fé e às vezes até a administração das nossas casas espíritas. Então é muito comum, isso é um problema muito comum nas casas espíritas. Eu já vi isso nessa casa no passado. Eu quero passar com um médico espiritual. Ok, você vai passar. Com quem? Com o Dr. Maxwell. Não, mas eu sou paciente do outro. Isso não existe. Não é SUS. Não é SUS. Isso já me deu muito trabalho nesta casa. As pessoas acabavam criando um vínculo emocional, um vínculo psicológico de irmão espiritual, que é dever dos dirigentes, amanhã vocês vão ser dirigentes de casa, de evitar. Porque as pessoas são necessitadas, elas são crédulas. E é preciso tomar muito cuidado com isso. Então, irmão Fritz deve ter uns 500 mil. Né? Quantas pessoas dão comunicação a Bezerra de Menezes hoje? Várias. É lógico que a gente precisa pensar o seguinte, veja a qualidade do médium. Porque, como sempre dizemos, um Airbus A380, aquele avião gigante de 2 andares, não pousa no aeroporto de São Carlos. Por quê? Porque não comporta. Então, é necessário que haja uma capacidade muito boa, inclusive em termos de moral do médium, para comportar esses grandes espíritos. Mas eles estão aí. Dependendo da afinidade, Igual aconteceu com o Chico, né? Assim, o Chico comportava recebendo o espírito. Sim. Vejam uma coisa, uma historinha breve, né? O Divaldo Pereira Franco, a primeira vez que ele incorporou o nosso irmão Bezerra de Menezes, foi num congresso, no final de um congresso espírita, onde ele ia falar, ele estava falando, como estou falando aqui, tem vídeo, tá no YouTube, né? Até postei outro dia nos grupos do desenvolvimento aí. Em determinado momento ele incorpora o irmão Bezerra de Menezes e, através da psicofonia, ele fala num congresso, filmado e gravado ao vivo e a cores. Né? Bom, depois que isso aconteceu pela primeira vez, o Divaldo Pereira Franco, ficou em pânico, ficou muito preocupado. Falou com o Chico, ligou para o Chico, conversou com o Chico. Quem sou eu para dar comunicação a Bezerra de Menezes? Eu gostaria que você conversasse com o Dr. Bezerra de Menezes e dissesse se foi mesmo ou se eu fui vítima de um engodo de um irmão espiritual. A fascinação. Porque ele não se julgava merecedor e moralmente pronto para dar comunicação a Bezerra de Menezes. Chico, então, fez isso. E Divaldo ainda pediu a ele. Falou assim, olha, e eu gostaria, se possível, que ele desse o positivo dele por escrito. E o Chico, então, psicografa uma carta de Bezerra de Menezes, dizendo que sim, Divaldo, que fique tranquilo, que foi ele que deu aquela comunicação, etc. Bom?
Oi. Não, não pode falar, você já tinha perguntado, né? Eu assim, voltando um pouquinho. Você falou que todos os espíritos são de luz, né? O mais ou menos. Todo mundo tem luz, né? Então, quando às vezes eu falo, sempre falo, né? Tô fazendo minha oração e eu falo para os espíritos de luz para ajudar a gente. Então, Sim. como que eu devo me referir se Ó, não é muito assim, espíritos mais assim, Fica tranquilo. Como é que a gente fala? Então, na hora de oração. ela está perguntando assim, olha, o espírito de luz pode ser qualquer coisa, porque todo espírito tem luz, mas eu na minha oração estou pedindo irmãos de luz. Não há problema. Por quê? Porque é mais um segredinho que a gente, como espírita, já sabemos. Nós já sabemos, né? O espírito não se comunica pela boca. Não tem ouvido. Ele não ouve a sua prece. Ele vê o seu coração. Então, é o que o Espírito de Verdade fala para o Kardec. O Kardec fala, mas é A, é B, é C. Ele falou assim, olha, você chama do que você quiser. Desde que você se entenda e no seu coração, você está pedindo o quê? Bondosos irmãos. Irmãos de luz. Não há problema. Tá? Muita gente usa. São os mais elevados. Isso, mas muita gente usa os espíritos de luz como os mais iluminados. Né? Não há problema, não há erro nisso. Tá bom? Eu só dei um exemplo para lembrar que para nós, todo espírito é de luz. Todos eles brilham, mais ou menos. Né? Ou seja, alguns muito mais, outros muito menos. Tá bom? Não há problema. O que vale é o que está no seu coração. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então, é isso aí, pessoal. Vamos seguir? Concebemos que assim seja. Então, aí o Kardec falou, legal, eu entendi. Você está falando que dos bons espíritos, ele só vai cuidar, só vai prestar atenção no que for elevado, no que for útil, no que for trabalhar por todo mundo. É isso que ele está falando. Ó. Em se tratando de espíritos muito adiantados. Entendi. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares. Vulgares, mais ordinários. Espíritos mais comuns. Né? Que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. E esses aí? Esses aí prestam atenção nas coisas que fazemos? Esses aí se importam com as nossas coisas rotineiras? É aqui que começa o nosso problema, gente. É aqui. Com relação a esses espíritos, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde eles observam as coisas. Como esses espíritos não têm ainda uma elevação, não têm aquele objetivo geral da felicidade, eles ainda estão muito ligados à matéria, eles podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. Como é que é a mãozinha? É a sintonia, pessoal. É a lei da sintonia. É a rádio que sintonizamos. Né? Esses irmãos entram em sintonia com a gente, gostam do que nós gostamos. Curtem o que nós curtimos. Podem nos influenciar para isso? Podem. E aí começa o nosso problema. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aqui que começa o nosso problema. E esses espíritos aí, então, eles costumam se enfiar nos nossos prazeres e ocupações? Eles costumam se intrometer nos nossos prazeres e ocupações, naquilo que a gente gosta e naquilo que a gente faz. Ocupação é bem amplo, não é não? Pode ser o nosso trabalho, pode ser um esporte, pode ser um passeio, né? Pode ser na nossa alimentação, pode ser no nosso sono, pode. Vamos ver. Os espíritos vulgares, como você diz, os ordinários, costumam. Ponto. Costumam. Costumam o quê? Se enfiar nos nossos negócios. Né? Esses vos rodeiam
constantemente. Lembra que a gente estudou lá na 459? Pode os espíritos influenciarem os nossos pensamentos e dia a dia? Muito mais do que vós supondes, sendo que de ordinário são eles que vos dirigem. Vou relembrar. Podem então os irmãos espirituais saberem o que a gente pensa? Sabem muitas vezes até mesmo o que tentais esconder de vós mesmos. Mas como eles têm acesso a isso? Pela sintonia. E outra coisa, vamos lembrar aquela coisinha que o espírita também não gosta muito, né? André Luiz explica pra gente bem legal isso daí. Como é que o espírito se comunica? Através de boca? Não. Através de choque elétrico? Põe o dedo na tomada? Eles se comunicam através de formas pensamento. Formas pensamento. E nós, cada um de nós encarnados, também, toda vez que nós produzimos alguma ideia, toda vez que nós falamos alguma coisa, nós produzimos uma tal de forma pensamento. Uma telinha, como se fosse uma telinha da televisão, onde a gente coloca aquela imagem do que pensamos. É assim que os irmãos espirituais sabem o que pensamos. É assim que repetimos para vocês também. No plano espiritual não existe mentira. Irmão, você está aí para ser socorrido. Quem falou que eu quero ser socorrido? Eu quero continuar aqui. O irmão espiritual está vendo a forma pensamento dele. Está vendo que ele está em sofrimento, que ele está precisando ser resgatado. E eles, com relação a gente, é a mesma coisa. E é por isso que fica muito fácil para eles saberem o que estamos pensando. E é isso também, essa forma pensamento, essa forma pensamento que os médiuns recebem na psicofonia. Não é como no filme Ghost, que o espírito entra no corpo e começa a usar minha boca. Não, ele coloca formas pensamento pela sintonia, por essa aproximação de perispírito a perispírito, essa energia que se junta, e ele começa a passar ideias na minha cabeça, e eu começo a falar a minha cabeça. Legal? Fala, André. O nosso professor, o nosso médium, ele tenta nos avisar de alguma forma tudo isso. Pergunta da André. Nosso mentor, nosso espírito protetor não tenta nos ajudar 24 horas por dia. Mas qual é o problema? Pode ele interferir? Não. Ele pode aconselhar. Em que rádio que você está sintonizando o teu rádio? Eu preciso de auxílio da casa espírita porque eu estou sendo muito perseguido por irmãos obsessores. Começa a olhar para si mesmo. Começa a procurar o cisco no teu olho e para de olhar a trave no olho do teu irmão. Porque o problema está em você. Já dissemos aqui e repetimos. Mais de 80% das obsessões, o espírito obsessor é a vítima. Vítima. Não, mas eu sou um ser muito bondoso, um espírito muito de luz, e só acontece tragédia na minha vida. Vamos falar de novo da parábola do cisco, né? Você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave no teu olho. Tá? Paulo, Oi? eu confirmo isso daí que o Kardec falou. Muito bom, Zé. Porque minha mãe,
ela falava assim, ô moleque ordinário, mas nervei, ela falava pra mim, entendeu? E você não mudava, né, Zé? Não mudava. É. Não, de jeito nenhum. Tem uma parte no Evangelho que o Espírito de verdade fala assim, somos crianças espirituais. Nós aqui, ó, somos exatamente isso aí que o Zé está falando. Então nosso protetor fala assim, mano, não toma mais esse copo aí. Aí o outro mano fala assim, vamos beber porque só se vive uma vez. E o cara faz o quê? É isso, gente. É simples assim. Né? É sempre escolha nossa. Então esses espíritos nos rodeiam constantemente, tomam parte muito ativa no que fazeis de conformidade com suas naturezas. Suas naturezas. De acordo com o que a gente está fazendo, a gente está atraindo espíritos de uma ou de outra natureza. Então, mais uma dica aqui. Mais uma dica. Como é que se expulsa espírito obsessor? Alguém sabe? Não se expulsa espírito obsessor. Você eleva o seu pensamento e ele se retira. Até porque quando você eleva o seu pensamento e começa a fazer o bem, você começa a atrair. Gente, a lei vale para os dois lados. Você começa a atrair espíritos bons. Onde os espíritos bons se apresentam, os espíritos maus se ausentam. Eles não são expulsos. Eles são substituídos. Quem escolhe como é que vai substituir? Você. Você. Simples assim. Através do pensamento. Através da sua vibração, de elevar seu pensamento, né? Não é? Eleva a sua moral, começa a fazer. Quando a gente fala fazer caridade, a primeira coisa que a gente pensa é pegar dinheiro e dar para o pobre na rua, né? Gente, essa é a pior das caridades que você pode fazer. Tá? Vir aqui é uma caridade. Já dissemos isso. Você está trazendo irmãos espirituais que estão perdidos com você, estão sendo socorridos. Caridade valiosíssima. Tá? Falar um bom dia para aquela pessoa que você nunca cumprimenta na rua, isso é caridade. Ser gentil. Né? Só para dar alguns exemplinhos de começo. Cumpre assim aconteça, né, dessas interferências, porque para serem os homens impelidos pelos diversos caminhos da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Então, por que funciona dessa forma? Exatamente porque vivemos num mundo de provas e expiações. Quer ver se alguém parou de fumar de verdade? Como é que você faz? Oferece cigarro para ele. Leva ele num ambiente que só tem fumante. É isso. É disso que estamos falando. E é por isso, pessoal, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que existem, porquê da necessidade de reencarnarmos. Porque existem provas que só são possíveis aqui na carne. Eu também mentiria, mas é assim. Em que outro lugar do universo que a gente vai ter o sentimento do ciúme? Às vezes em Bolsonaro não. Em Júpiter não, a gente já falou sobre isso. A espiritualidade lá já está evoluída. Né? Em que outro lugar do universo que a gente vai ter como desafio a ganância pelo ouro? Não sabemos nem se tem ouro nos outros planetas. Mas aqui é pesadão, né? Deve ter, aí, ó, tem algum lugar, deve ter alguma coisa parecida, Zé. Né?
Então, gente, é por isso que a coisa funciona dessa forma, tá ok? Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? E aí, o que vocês acham? O que é uma missão? O que seria uma missão de um espírito? Vamos entender primeiro isso. O espírito é um missionário. Vamos lá, vamos dar um exemplo fácil, né? Chico Xavier veio para ser o quê? O apóstolo da mediunidade, para mostrar, através do exemplo prático e pessoal, o que é a mediunidade, como ela é possível. Escreveu mais de 4.000 livros, não é isso? Acho que só do Chico são 554 livros. Nas obras totais aí do Espiritismo são quase 5.000 livros para engrandecer a doutrina. Isso é uma missão, né? E aí a pergunta, o Espírito tem missão, ele cumpre isso lá no plano espiritual ou aqui encarnado? Podem tê-las num e podem tê-las no outro estado, né? Um espírito pode ter a missão de vir, por exemplo, o Emmanuel. Olha lá, o Emmanuel teve uma missão na erraticidade de ser o mentor e orientador do Chico. Joana de Ângeles teve como missão, lá na erraticidade e na espiritualidade, ser a mentora de Divaldo Pereira Franco, né? E ambos tiveram uma missão aqui na Terra. Divaldo ainda está em missão na Terra, né? Chico já concluiu, já foi. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. O espírito errante é aquele que está desencarnado, pessoal. Cuidado com essa palavra, que ela leva a gente a achar que é um espírito que não sabe onde é que vai, né? Que está errando aí. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Para a gente concluir. São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Então, quais são as missões que podem ser atribuídas a nós quando estivermos na erraticidade? Porque aqui é fácil. A gente veio aqui para crescer, para aprender a caridade, para aprender a humildade. A gente vem aqui para se libertar do nosso ego, para pensar mais em termos de grupo. Tá fácil. Mas e no plano espiritual? Muitos há mesmo, algumas missões, algumas atividades que a gente ainda não consegue compreender. Mas os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Tá? É lógico que aqui ele está falando nos espíritos mais elevados, espíritos missionários. Mas aí o Kardec, né, quer saber e ele completa. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Fala, Val. É considerado um espírito assim, missionário, se ele vem para uma descoberta para a humanidade? Sim. Sim. É um missionário. É um missionário. Um Einstein da vida, ainda que tenha deturpado a invenção dele, mas missionário, né? Albert Sabin, né? Os grandes astrônomos, os grandes cientistas vieram sim com essa missão de trazer ciência. Porque trazendo ciência para a gente, trouxeram melhor qualidade de vida, trouxeram crescimento. Então sim, tá? Paulo, só entrando no assunto lá dos espíritos. Por exemplo, aqui mesmo os que vêm aqui na casa, na corrente, que tem aqui, eles possivelmente se voluntariaram para vir trabalhar, fazer isso? Muito provavelmente. Muito provavelmente. A gente já vai ver também daqui a pouco, hoje não, na próxima segunda, que os espíritos pedem pelo trabalho. É isso que eu falo, se isso será que eles foram convidados ou foi uma imposição, ou se foi voluntariado? Não, eles são convidados,
Tem que querer e tem que estar em condições. E aí vem para o trabalho, né? Lembra que a gente viu na semana passada que o espírito pode ficar ocioso? Pode. Lembra que eu até brinquei? Fica lá, marcando o passo. Ninguém regride. Ninguém regride jamais. Essa história de anjo caído é fábula. Ninguém regride. Mas a gente pode estacionar. E esse tempo que a gente fica na ociosidade estacionado vai ser motivo de sofrimento lá na frente, de infelicidade. O Brandis foi convidado a trabalhar junto com. Então, ele é convidado para o trabalho, né? No 1, ele busca o trabalho, né? E no 2, ele é convidado a fazer um outro trabalho, então ele vai crescendo nos trabalhos, não é isso? Mas o que é importante lembrar, pessoal, espíritos têm sempre por objeto o bem. A missão dele é o bem. Porque lembra aquela pergunta lá atrás, quando a gente viu sobre a interferência dos espíritos na matéria. Ah, então quer dizer que quando um assassino atira em alguém foi porque Deus quis colocar o assassino lá para matar o cara? Não. O objeto é sempre o bem. O bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar, né, cuidar pela execução de determinadas coisas. Então essas são as missões dos espíritos na erraticidade. Mas ele continua. Restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes bons conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Essas são algumas das missões que podem ser linkadas na erraticidade. É o que todos os irmãos espirituais dessa casa fazem. Aconselham, ajudam, né? Auxiliam. Tantos irmãos espirituais que estão nos hospitais, auxiliando o desenlace das pessoas que ali desencarnam, trazendo um pouco mais de tranquilidade às pessoas que passam por penúrias, por questões físicas, por doenças, e assim por diante. Ok? Oi? Chega um ponto que esse apoio, porque vai muito da pessoa querer também evoluir e crescer. Sim. Eu acho que a gente tem que ficar do lado ali, apoiando todos os momentos, assim, ó. Mas, será que, tipo assim, como saber se a pessoa só está ali para ser consolada e não buscar uma ajuda? De um certo modo, assim, ó. Mas quem tem que saber é a pessoa. Se ela quer consolo, se ela quer ajuda. Eu me afastando, eu estaria errando com essa pessoa? Se ela não quiser, não. O que vale é a sua intenção. Porque você pode, de longe, orar todo dia por ela. Continuar mandando energias positivas, mandando bálsamos. Né? Lembre-se sempre do que o Divaldo fala, pessoal. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. Se a pessoa quer ser sua inimiga, o problema é dela. Agora, se você quer ser inimigo de alguém, o problema é seu. Você faz sempre o seu melhor. Né? Tem gente que não quer apoio. Ué, quantas pessoas aí que já não tentaram? Tem morador de rua que já tentaram a assistência social tirada, não quer sair da rua. O que pra gente parece ser uma penúria, um sofrimento, para eles, tá jóia. Livre-arbítrio. Aí envolve também o orgulho, o egoísmo. O orgulho, o egoísmo. As duas maiores chagas do nosso planeta. O orgulho e o egoísmo.
A vaidade e a individualidade. A chaga da humanidade é essa. Né? E isso está no dia a dia, todo momento da nossa vida, tanto no trabalho, na nossa casa. As pessoas não têm, acho que a gente tem que prática, né? Isso. Tem que vigiar, né? Exatamente. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no mundo moral. Então, tem tanta missão quanto a necessidade. Para toda necessidade, tem uma missão a ser cumprida. Tá bom? Beleza, gente? Apesar de a gente ter começado 10 minutos depois, vou encerrar no horário, porque a espiritualidade tem horário. Tá aguardando aí para o trabalho do passe. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, muito obrigado a vocês. Você que está em casa, não esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike e nos acompanhar no canal da casa. Um abraço.